Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo 29. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Amém. Está escrito na palavra de Deus, no evangelho narrado por Mateus, capítulo 24, versículo 29 a seguir. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Oremos. Senhor nosso Deus, Paizinho querido e amado, nesta noite, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz falar ao nosso coração. Senhor, humildemente eu te peço, Senhor, que o Senhor venha com a sua infinita misericórdia, meu Pai, me usar como um canal revelador da Tua vontade. Senhor, eu não quero falar de mim mesmo, eu não quero fazer um discurso que seja um discurso meu, mas eu quero, Senhor, trazer a Tua voz, eu quero, Senhor, trazer a Tua vontade, eu quero, Senhor, trazer a Tua revelação, eu quero, Senhor, trazer a Tua profecia, para que todos estes que aqui estão, meu Pai, eles possam sentir a Tua graça, eles possam ouvir a Tua voz, e que se convertam aqueles que ainda não Te conhecem, e que se transformem aqueles que ainda estão cocheando entre dois pensamentos, e que haja vida, e que nós possamos entender a Tua vontade. E Pai, a glória, a honra e o louvor nós sempre daremos a Ti. Por isso, meu Deus, faze a Tua vontade nesta noite.
em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meus queridos, nesta noite nós vamos falar sobre a maior promessa existente na Bíblia Sagrada. Queridos, o Espírito Santo colocou no meu coração anunciar-lhes que Deus tem uma promessa extraordinária para cada um daqueles que temem o nome do Senhor, que aceitaram o grande amor de Deus, representado pelo sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, que foram lavados, que foram remidos, que procuram levar uma vida reta de santidade, de santificação, em obediência à palavra do Senhor. Aprove ao Senhor me trazer a inspiração e lembrar a todos vocês que Deus irá transformar os seus corpos. E naquele grande dia, quando nós nos encontrarmos nos tabernáculos eternos de Deus, escreveu Daniel dizendo que haverá corpos de crentes que terão o brilho do sol e das estrelas para sempre e eternamente. Jesus Cristo disse: não vos preocupeis, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou vos preparar um lugar, para que onde eu estiver, estejai vós também. Nós temos uma passagem muito curta por sobre a face da terra. Nós percebemos que os anos eles voam e desaparecem. Nós vemos que cada dia que passa é uma semana que se passa, e inicia a semana, é segunda-feira, estamos cansados, e termina a semana, levantamos a mão para o céu e dizemos glória a Deus, é sexta-feira, mas é uma semana que se passa, e semana após semana se forma um mês, e mês a mês se forma um ano, e passado um ano nós temos aí mais um ano de vida, mais um ano de existência, e nós vamos lutando, batalhando e remando, e muitos morrem de enfermidades, muitos morrem pela violência, muitos morrem por acidentes, e ninguém escapará da morte, somente aqueles que subirem com Cristo no arrebatamento escaparão. Alguns poucos escolhidos escaparão da morte. Mas, meus amados irmãos, eu quero dizer que a morte que é proposta para o corpo físico, ela é somente para o corpo físico, porque dentro deste corpo habita um espírito que é imortal. Esse espírito, ele viverá na eternidade com Deus. A Bíblia fala que em determinado momento o Senhor Jesus ele voltará para buscar os seus escolhidos. O texto que nós acabamos de ler, ele revela claramente dizendo que os últimos dias serão dias de aflições, que os últimos dias serão dias de dor, que os últimos dias serão dias de perseguição, que os últimos dias serão dias em que haverá um interesse pessoal do homem com relação às coisas de Deus. Muitos esfriarão na fé, muitos estarão abatidos, e a Bíblia Sagrada revela que nós conheceremos esses dias pelas coisas que estão acontecendo por sobre a face da terra. A Bíblia avisa dizendo que é como se fosse as estações do ano. Quando você vê o clima mudar, a temperatura mudar, quando você vê as ações climáticas, você sabe que está perto a troca de estação do ano. E da mesma forma, a vinda do Filho de Deus, ela é apercebida pelas coisas que estão acontecendo no mundo em que nós vivemos. O Senhor Jesus, ele nos deu sinais inequívocos, sinais que mostram que a cada dia que passa, nós estamos mais perto do arrebatamento da igreja. E a grande pergunta é: se este arrebatamento acontecesse agora, estaríamos ou não preparados para subir ao encontro do Senhor Jesus nos ares? Se esta chamada, se o ecoar da trombeta fosse neste momento, seríamos nós aptos, teríamos nós as condições requeridas pelo Senhor Jesus Cristo
para que nós pudéssemos ter o privilégio de não passar pela morte, mas sermos sacados deste mundo e levados ao encontro do Senhor, termos o nosso corpo transformados, recebermos o presente de Deus que é a vida eterna, termos um novo nome e morarmos na glória com Deus. A mim não compete nenhum juízo, a mim não compete nenhuma avaliação pessoal deste ou daquele. Nós temos a mania de julgar a todos os nossos irmãos e não analisamos a nossa condição espiritual. Nós temos a mania de olhar para as pessoas e dizer: esse é um pecador impenitente, mas muitas vezes não conseguimos ver as falhas, os erros que nós temos praticado no dia a dia. E a própria palavra de Deus diz que quando nós avaliamos a nós mesmos, quando nós tentamos julgar a nós mesmos, nós não encontramos falha alguma, porque nós, aos nossos próprios olhos, somos perfeitos, não temos falha. E nós lemos no texto que assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio, e não se aperceberam, e o dilúvio levou a todos. Parece loucura aquilo que estou falando aqui. Aos olhos de muitos parece ser algo inimaginável dizer que daqui a pouquinho o céu vai se abrir, os anjos vão aparecer no céu e ele vai sacar a igreja da terra, ele vai sacar os escolhidos da terra, ele vai puxar os filhos de Deus da terra, ele vai arrancar os filhos de Deus da terra. E alguém diz assim: isso é conto da carochinha, isso é história, isso não vai acontecer. Mas eu quero vos dizer, não se passa uma palavra das profecias bíblicas que não tenha se cumprido, e esta palavra também se cumprirá. Louvado seja o santo nome do Senhor. Muitas pessoas não creem, e a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e viu na terra iniquidade. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e viu que o homem não se convertia, que o homem era um pecador, que o homem estava fazendo coisas erradas, devassas, que ele a seus próprios olhos se achava santo. E Deus disse assim: eu vou destruir esta terra, eu vou acabar com ela, não vai sobrar nada por sobre a face da terra. E ele escolheu um homem que diz a Bíblia que esse homem era justo, Noé. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Cão, Sem e Jafé, suas esposas, 8 pessoas. E Deus determinou a esse homem: constrói uma arca de madeira. E essa arca, irmãos, ela era maior que um estádio de futebol de comprimento. Era um trabalho gigantesco. Imaginem os senhores, nós moramos numa cidade em que temos grandes estaleiros aqui. Nós temos aqui importantes multinacionais que se estabeleceram na nossa cidade e que constroem navios com a maior tecnologia que existem nestes dias em que nós vivemos. Equipamentos de última geração, e eles propõem construir um grande navio. E quando eles propõem construir um grande navio, eles sabem que este grande navio levará 4, 5 anos para ser terminado. Não é do dia para a noite, não é um passe de mágica. Mesmo havendo tecnologia, mesmo havendo recursos, mesmo havendo máquinas que são máquinas desta geração com capacidade para que seja desenvolvido um trabalho mais rápido, existe uma morosidade, porque esta obra de engenharia é uma obra muito complexa e difícil de se fazer. E aquele homem Noé, ele recebeu de Deus a ordem de construir um barco que era enorme, e ele teria que construir este barco com madeira e com uma mão de obra muito pequena, e diante de circunstâncias muito difíceis, porque não chovia, não havia chuva por sobre a face da terra, e no local onde ele estava
havia qualquer impossibilidade daquele lugar alagar. Ele tinha uma missão. Era salvar um grupo de pessoas. Ele tinha uma missão. Era anunciar algo que aos olhos dos outros seria impossível de acontecer. Ele tinha uma missão, que era fazer com que a vida continuasse. E eu fico imaginando, a Bíblia diz que as pessoas elas comiam, bebiam, festejavam, mas não ouviam a Noé. Noé era um homem de Deus, ele se santificava, ele jejuava, ele pregava, ele anunciava a palavra, ele dizia: esse mundo vai acabar, se abrirão as comportas dos céus, e do céu descerá água, chuva, e do dentro da terra brotará água. E esse mundo que nós moramos, que nós vivemos, ele será alagado. Somente quem entrar nessa arca será salvo. Se não entrar nessa arca, não será salvo. Se ficar do lado de fora dessa arca, não será salvo. Se estiver longe da arca, não será salvo. E muitos zombavam. Muitos diziam: eu tenho a minha vida. Eu tenho que me preocupar com as coisas que eu lido, que eu trabalho. Eu tenho que me preocupar com o meu dia a dia. Eu tenho que me preocupar com a minha família. Eu tenho que me preocupar com as minhas economias. Eu tenho que me preocupar com as roupas bonitas. Eu tenho que me preocupar com o carro novo. Eu tenho que me preocupar em comprar uma bela casa. Eu tenho que me preocupar com tantas coisas. E deixavam de se preocupar com o essencial, que era se preparar para entrar na arca. Eles ouviam Noé anunciar. Muitos deles se empolgavam com aquele discurso. Muitos deles se emocionavam com aquele discurso. Muitos ficavam impressionados dizendo: olha que palavras bonitas, olha que mensagem bonita. E eles se emocionavam e compungiam o seu coração e diziam assim: realmente eu preciso entrar nessa arca, mas hoje eu não posso entrar nessa arca, porque hoje eu tenho um compromisso, porque hoje eu tenho algo a fazer, porque hoje tem um programa de televisão, porque hoje eu tenho que tomar meu último copo de bebida alcoólica, porque hoje eu ainda tenho que fumar o meu baseado, porque hoje eu ainda tenho que fazer algo que me impede de entrar dentro dessa arca. Porque para entrar dentro dessa arca, exige que exista santificação. Eu não posso tomar essa decisão agora. Eu não posso fazer essa opção agora. Eu não tenho dúvida. Havia muitas pessoas que chegavam e ouviam Noé dizer que o mundo ia acabar. E que olhavam para Noé e diziam assim: Noé, eu vou ajudar financeiramente. Eu vou dar dinheiro, Noé. Eu vou dar grana. Eu vou bancar a obra. Eu vou ajudar a estruturar essa casa. Eu vou ajudar a construir esse barco. Eu comprarei a madeira. O outro dizia: eu comprarei a cola. O outro dizia: não precisa trabalhar, Noé, porque o teu salário eu pago. Você só vai ficar na obra, você só vai construir a arca. E os anos iam se passando, as pessoas contribuíam, as pessoas investiam, as pessoas ajudavam, mas elas não faziam o mais importante, que era entrar na arca. Há muitas pessoas que estão vivendo a indecisão. Há muitas pessoas que estão cocheando entre dois pensamentos, que estão brincando de igrejinha, que acham muito bonito vir cantar, pregar, louvar, e que gostam de se reunir em grupos, porque acham que viver um ambiente social é algo muito legal, muito bacana. Estão presentes, estão ajudando, dizimam e ofertam, mas não tomam uma posição diante de Deus, não tomam uma posição diante do Senhor. Não dizem no seu coração: eu preciso entrar de cabeça nessa obra, eu preciso ter um compromisso com essa obra, eu preciso viver essa obra, eu preciso tomar posse dessa obra, eu preciso andar nesse caminho,
porque em jogo está a minha salvação, o meu futuro, a minha vitória. Irmão, não venha para a igreja porque você acha legal, porque você acha bonito, ou porque existe um ambiente social. Venha para a igreja porque aqui você tem um encontro marcado com Deus, e aonde você tem um encontro marcado com Deus, Deus te lapida, Deus te prepara para um futuro extraordinário, que não é aqui nesse lugar, mas sim na glória com Deus. Aleluia. Havia jovens que achavam mó barato Noé. Pô, aquele velho lá, ó, gente boa, vamos lá dar uma força. E os jovens chegavam lá, mas chegava a noite, os jovens tinham outras ocupações. Eu não posso ficar preocupado com essa arca, porque eu tenho que viver minha vida, eu tenho que aproveitar minha juventude. Enquanto está rolando o baladão por aí, eu estou aí de olho na arca, esperando entrar pela porta da arca, esperando entrar dentro da arca. Não posso, eu tenho outras preocupações, eu tenho meus amigos, eu tenho meus queridos companheiros, e deles eu não largo por nada, por absolutamente nada. Eu sou meus amigos. Agora, a arca a gente pode deixar para amanhã. Quem sabe quando esse maluco vai terminar essa arca? Quem sabe quando vai chegar a hora? E estavam desapercebidos. Eu quero casar, dizia o jovem. A preocupação dele era com o casamento. Vou casar. E a Bíblia diz que casavam, comiam, bebiam, davam-se em casamento, mas não perceberam o que estava acontecendo. E Deus ia acabar com aquele mundo. E assim como vos anuncio com ousadia, respaldado pela palavra de Deus que foi lida aqui nesta noite, que esse mundo em que nós pisamos, ele sofrerá as consequências das profecias que já foram anunciadas. E daqui a pouquinho, num abrir e fechar de olhos, resplandecerá nas nuvens dos céus o nosso Senhor com grande glória. E os céus se abrirão, e os escolhidos serão sacados desta terra, serão retirados deste mundo, serão levados ao encontro do Senhor nos ares. E alguém poderia dizer assim: pastor Evandro, o senhor está divagando nessa noite, isso é impossível, isso não vai acontecer. Eu quero dizer que aquele povo também pensava assim. Eles diziam: não, o mundo não vai acabar. Queridos, já destruímos a natureza. 7% foi o que sobrou da Mata Atlântica. Já acabamos com a camada de ozônio. Um buraco enorme foi criado na atmosfera. O planeta já está se aquecendo. Estamos acabando com a água potável. Estamos acabando com os recursos naturais do planeta. Isso está acontecendo. Nós somos o vírus HIV que destrói a terra, que consome as suas energias. E nós não vamos deixar nada, absolutamente nada, para quem ficar aqui. Quem ficar aqui vai morar num planeta aquecido. Quem ficar aqui vai morar num lugar desolado, onde a água praticamente não vai existir. E nós estamos vendo isso. O homem, ele foi se armando de tecnologias militares e construiu armas capazes de destruir esse planeta. Estão lá nos arsenais das grandes potências militares. Armas que a qualquer momento podem ser usadas. Armas que a qualquer momento podem ser retiradas destes arsenais e destruir este globo em que nós vivemos. Meus amados, não vos enganeis. A tecnologia do homem, ela se multiplica. O homem se reúne em grandes grupos. A Europa agora possui o euro, é a moeda europeia. Uma grande crise assola a face da terra. Pestes horríveis estão sobre a vida dos homens. Terremotos estão acontecendo.
em todos os lugares. E alguém me dirá: pastor, isso sempre aconteceu. Mas eu vos anuncio que nos dias em que nós estamos vivendo, eles acontecem com mais intensidade, eles são mais frequentes. Alguém me dirá: mas a tecnologia hoje permite que eles sejam monitorados com mais frequência, com mais capacidade. E eu vou vos anunciar dizendo: isso já foi profetizado anteriormente, antes de vocês nascerem, antes de seus pais nascerem, antes dos seus avós nascerem, há 4, 5 mil anos atrás. Esse mundo, ele será dissipado. Isaías escreveu que o Senhor transformará essa terra num grande deserto, capítulo 22. E toda ela será saqueada. Nós precisamos entender que nos dias de Noé, havia pessoas que tinham um bom coração, eram obreiros de Noé. Obreiros, sim. Eles diziam: Noé, estás fazendo uma boa obra e eu vou te ajudar. E eles carregavam madeiras, eles trabalhavam na obra, eles ajudaram a construir o barco. Dia e noite eles trabalhavam. Eles olhavam para Noé e achavam a obra maravilhosa, achavam a obra legal, achavam a obra um fenômeno, achavam aquilo extraordinário, achavam aquilo chocante, achavam aquilo muito importante. E eles proporam no seu coração em fazer aquela obra, contribuíram ajudando a obra, mas havia um requisito: eles tinham que entrar na arca. Porque se não entrasse por aquela porta, não poderia ser salvo do dilúvio. E os dias se passaram, as coisas iam acontecendo. E aqueles homens, da mesma maneira que eles trabalhavam naquela obra, eles tinham outras preocupações. Eles se preocupavam mais com o seu dia a dia. Eles se preocupavam mais com as suas outras funções. Muitas vezes eles se preocupavam mais com os outros obreiros que estavam fazendo a obra. Aquele cara vem trabalhar, mas não trabalha legal, não se esforça legal, não luta legal. Ele é diferente, ele não tem importância com a obra. Amados, nós temos um foco, nós temos um objetivo. A nossa casa não é aqui. Ele tem um reservado, um lugar para todos nós ali. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A promessa não diz respeito somente à prosperidade aqui nessa terra. A promessa não diz respeito somente a você ter um apartamento na beira do mar. A promessa não diz respeito somente a um carro importado ou um automóvel maravilhoso, não. A promessa não diz respeito única e exclusivamente à prosperidade ou à cura das enfermidades que você tem sobre o teu corpo. Isso simplesmente nos acompanha porque somos devotos, acreditamos no sacrifício de Jesus e cremos nos milagres. Isso acompanha a nossa vida, mas a obra que Deus tem a realizar e a promessa de Deus, ela é muito maior. Ela não consiste somente naquilo que os nossos olhos veem. A Bíblia Sagrada diz que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e nem mesmo chegaram ao coração do homem, é o que Ele tem reservado para nós. O Espírito Santo está dizendo: desperta desse sono, porque eu tenho um chamado na sua vida. O Espírito Santo está dizendo: orai e vigiai, porque não sabeis a hora e nem o lugar. Eu tenho um povo escolhido, eu virei buscar este povo. E eu volto mais uma vez à pergunta: você está preparado? Se o arrebatamento fosse agora, você não teria tempo para pedir perdão àquela pessoa que você entra na igreja e diz assim: com esse eu não converso, com esse eu não falo, com essa pessoa eu não tenho intimidade, não quero saber dele. Quanto mais longe de mim, melhor. Não dou nem a paz do Senhor. Você não teria perdão para confessar o seu pecado, chamar alguém de sua confiança e dizer: meu amado, meu querido,
Eu pequei, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Me ajude, me socorra, porque eu preciso vencer esse pecado que assola a minha vida, que me prende, que me destrói, que me corrói. E se eu não vencê-lo, se eu não conseguir vencê-lo, eu vou ficar. Você não teria tempo para ir atrás daquelas almas que um dia o Espírito Santo colocou na tua frente e que você disse: não, eu não vou. Talvez você não tivesse tempo de falar do amor de Cristo para o seu vizinho, que quantas e quantas vezes Deus disse: vai, meu filho, e diz que eu o amo e que entreguei o meu filho para morrer por ele naquela cruz. Você não teria tempo para parar na esquina e dizer para aquele alcoólatra: Jesus, Ele é poderoso para te libertar. Você não teria tempo para dizer para aquela pessoa viciada em droga e dizer para ela: olha, Jesus Cristo pode te libertar, eu vou te acompanhar, eu vou te levar, e você vai conhecer Jesus. Se o arrebatamento fosse agora, um grupo de escolhidos seria arrancado desta terra e o outro grupo iria permanecer aqui. A Bíblia é clara. Ela diz: estando dois numa cama, um subirá e o outro ficará. É muito mais fácil falar de cura divina, irmãos. É muito mais fácil estar aqui pregando sobre milagres. Mas estou anunciando algo que é maior que o milagre da cura. Eu estou vos anunciando a eternidade com Deus. A Bíblia diz: estando duas moendo no moinho, estavam trabalhando. Um subirá e o outro ficará. Estando dois no campo, um subirá e o outro ficará. A Bíblia fala a parábola das 10 virgens. Ela diz: eram 10 virgens. E 10 virgens significa 10 pessoas que estão puras. É por isso que a noiva entra de branco na igreja. A noiva entra de branco na igreja, porque aquele branco significa que ela se guardou, que ela se santificou, que ela está purificada. Ela vem de branco porque ela está virgem para entregar para o seu noivo. É isso que significa. A noiva é aquela que se prepara. E há 10 virgens, e essas 10 virgens, elas estão aguardando pelo noivo. E havia uma hora marcada. O noivo viria à meia-noite. E a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo. E 5 daquelas virgens se levantaram e observaram a sua lâmpada e não havia azeite. O azeite simboliza o Espírito Santo. Metade delas olharam e viram que o fogo, a luz iria se apagar. E elas saíram correndo. As outras 5 virgens, que eram virgens prudentes e que tinham armazenado o azeite e que estavam cheias do Espírito Santo, e chegaram para as 5 virgens e disseram: empresta-nos o azeite. E elas disseram: não, senão vai faltar para vocês e para nós também. Vão comprar. E não dava mais tempo. O noivo entrou com aquelas que estavam preparadas. O noivo entrou com aquelas que se prepararam, que se guardaram, que tinham o azeite. Assim será com a igreja. Metade ficará de fora. Porque metade não tem a preocupação de se encher da graça de Deus, de se encher do poder de Deus. Enquanto tem uns que buscam, que glorificam, que exaltam, que oram, que se santificam, que fogem do pecado, que se distanciam da carne, que se preocupam com as coisas de Deus, que olham para a obra social, que vão atrás de se encher do Espírito Santo cada dia mais. Existem outros que não estão preocupados com tais coisas, que olham somente para as coisas materiais, para
cura das enfermidades, que olham somente o básico, estão na igreja porque acham bonito, acham legal, gostam de estar. Meu amado irmão, eu quero vos dizer uma coisa: prepara-te, 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 porque não sabeis a hora que o vosso Senhor há de vir. Parece que vejo aquelas pessoas rindo, festejando perto daquela arca. As pessoas estavam, muitas delas dançando, a música rolava. De repente Noé entrou na arca, olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém via. Os animais, eles vinham de casal em casal e entravam na arca, mas as pessoas não viam, ninguém ouvia sua voz. Por mais de 100 anos ele construiu aquela arca, 100 anos se passaram, durante 100 anos ele anunciou aquela palavra, mas as pessoas não entendiam, as pessoas não se convenciam, antes elas endureciam o seu coração, e encheu a arca de animais, e ele olhou para um lado, olhou para o outro, na esperança de que uma alma pelo menos subisse à arca, mas ninguém percebeu. Então ele puxou e fechou a porta. Irmãos, quando a porta estiver fechada, não adianta se desesperar, não adianta sair correndo, e lá a chuva está caindo, a água está subindo, bater na porta, abre a porta. Não, a porta fechou, acabou. Quem entrou, entrou, quem ficou de fora, ficou de fora. Parece que vejo aquelas multidões olharem para o céu e verem algo que nunca tinham visto. A chuva começa a cair, de dentro da terra começa a brotar água, a água começa a subir, eles se trancam nas suas casas. De repente a água está batendo a porta da casa, eles saem. Eles olham para a arca e acabam de lembrar que a arca era a única solução, que eles haviam ouvido uma mensagem, que existe uma saída. Eles saem correndo e eles se projetam na arca, eles abraçam a arca, eles começam a gritar o nome de Noé, dizendo: Noé, abre-nos a porta, Noé, abre-nos a porta. E Noé não podia abrir, Noé não podia fazer nada, a porta estava fechada. Jesus Cristo disse: eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim, ele encontrará vida, ele encontrará pastagens. A porta está aberta aqui nessa noite. Até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Até quando a sua mente estará repartida entre o mundo e Deus? Até quando as opções da tua carne vão prevalecer as opções do Espírito Santo, que a todo dia te convence? Eu prego com violência essa noite. O Espírito Santo, Ele é amoroso, Ele te convence, mas nesta noite Ele me dá a ousadia de confrontá-los, para que diante do confronto de Deus, você saiba o quão importante você é para Ele. Não pense que trago esta mensagem para ofender alguém, mas se alguém nesta noite sente-se repreendido, saiba que você está sendo repreendido pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz: eu amo o meu filhinho, por isso eu corrijo, porque eu amo ele. O Senhor está preocupado com a vossa alma. O Senhor está preocupado com a vossa salvação. O Senhor já te deu a maior demonstração de amor que você poderia receber. A Bíblia diz que Ele te amou, Ele te amou, Ele te amou de tal maneira que Ele enviou o seu filhinho unigênito, e Ele entregou o seu filhinho para morrer a mais terrível morte que poderia acontecer, a morte de cruz. Para que você tivesse uma porta. Todos os homens pecaram, não se esqueça disso.
Eu sou um pecador. A minha esposa é uma pecadora. Nós somos pecadores. Não estamos aqui nos justificando pelas nossas próprias obras, porque nossas obras, elas somente respaldarão aquilo que Deus fez sobre a nossa vida. Mas o que nos perdoa, o que nos lava, é essa porta que um dia foi aberta. Cristo Jesus, nosso Senhor, está esta porta aberta aqui nessa noite. E Deus está olhando para as pessoas e está dizendo: entra enquanto é tempo, entra pela porta enquanto é tempo. Virá um tempo em que eu voltarei buscar a igreja, e eu tirarei a igreja da terra, e essa igreja será arrancada desta terra, e ela subirá ao encontro do Senhor nos ares. E depois que eu tirar a igreja da terra, não haverá mais porta aberta, não haverá mais saída, não haverá mais solução. E você não sabe a hora e nem o lugar. Você não sabe a hora. Vamos fazer uma projeção do arrebatamento aqui. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. A Bíblia diz que não sabemos nem a hora nem o lugar, mas nesta projeção entenderemos que o arrebatamento, ele vai acontecer em 5 minutos. É os últimos 5 minutos da existência do homem por sobre a face da terra. Daqui a pouquinho a igreja vai subir. Você não sabe a hora, você não sabe o lugar, você não sabe o momento, você não conhece, você não entende esse momento, você não entende o plano de Deus. Você está aguardando, e agora você começa a analisar a sua vida. O arrebatamento acontece em 5 minutos. Você sobe ou fica? Você sobe ou fica? Onde está a tua preocupação? A tua preocupação está nos bens materiais? A tua preocupação está na casa? A tua preocupação está no carro? A tua preocupação está com a família? Ou você está preocupado em santificar a sua vida? Em 4 minutos o ecoar da trombeta acontecerá, e um povo será tirado deste lugar. Parece que eu vejo parece que eu vejo o tribunal de Cristo se estabelecendo no céu. E a Bíblia Sagrada diz que naquele grande dia Ele apartará os justos dos ímpios, assim como o pastor aparta o bode das ovelhas. Os justos Ele colocará à sua direita, e os ímpios, os pervertidos, Ele colocará à sua esquerda. Aos que tiverem à sua direita Ele dirá: vinde benditos de meu Pai, e recebei a herança que desde o princípio você está preparada. Porque tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer, estive nu e me vestiste, estive enfermo e me visitaste, estive preso e foste ver-me. Mas aqueles que estiverem na sua esquerda Ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque me abandonaste, tive fome, sede, nu, e nada fizeste por mim. Em 3 minutos acontecerá o arrebatamento da igreja, e você vai subir ou você vai ficar? O teu coração está repartido entre o mundo e Deus? Ou você tem um posicionamento sincero? Você tem um posicionamento objetivo? Você sabe o que você quer? Você sabe o que você veio buscar? Você sabe o propósito que Deus tem para a sua vida? Naquele grande dia Ele vai buscar os talentos que Ele entregou. Haverá obreiros que dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos os enfermos, em teu nome operamos maravilhas. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade.
Os talentos serão apresentados. Aquele que tem 10 dirá: Senhor, eu tenho 10, aqui estão mais 10. Aquele que tem 5 dirá: Senhor, eu tenho 5, aqui estão mais 5. Aquele que tem 1 e que trabalhou e que lutou e que se esforçou, ele dirá: Senhor, aqui está o talento que me deste, eu multipliquei. Mas haverá aqueles que dirão assim: Senhor, tu me deste um talento, sei que tu és um Senhor que é um Senhor que cobra, que é um Senhor duro. Então eu peguei e enterrei o talento, Senhor. Eu enterrei o talento, Senhor. Toma o que é teu. E Deus vai dizer para fora: você não é bem-vindo. Devia ter depositado o meu talento, deveria ter colocado o meu talento no banco, para que eu, quando viesse, pegasse aquilo que é meu com juros. Xandebas. Em 2 minutos os céus irão se abrir. Ele vem buscar a noiva. Noiva minha, amada minha. E ela diz: eu ouço a voz do meu amado. Eis que ele vem por sobre os montes. Não existe mais tempo de nada. Não existe mais tempo para reparar o altar, para pedir perdão, para trabalhar. Não existe mais tempo para consertar nada. Eis que vem por sobre as nuvens. Eis que vem por sobre as nuvens. Eis que vem, e a sua promessa, ela se cumprirá. Daqui a pouquinho, em 30 segundos, os céus irão se abrir. Quem subirá? Parece que vejo uma igreja chegando na glória, batendo na porta, dizendo assim: abri, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. A Bíblia diz que o número de salvos, ele é incontável. Não se pode contar de todas as tribos, línguas e nações da terra. Milhares, milhões estarão ali, na presença do Senhor. Homens e mulheres que sacrificaram a sua vida. Homens e mulheres que pagaram um alto preço. Homens e mulheres que foram perseguidos, que foram caluniados, que foram oprimidos, mas que não negaram o nome do Senhor. Olhem para mim. Nós não sabemos a hora nem o lugar. Eu falei que iria fazer uma projeção, para que você pudesse fazer uma avaliação, e para que você pudesse entender a seriedade daquilo que nós estamos falando. Há muitos aqui que disseram no seu coração: por que não vieste, Senhor? Porque se tu vieste, eu saberia que estaria ao teu lado. Mas há muitos que respiraram fundo e disseram: obrigado, Senhor, porque ainda a porta está aberta, a porta não se fechou. Eu tenho um tempinho a mais, eu tenho ainda algo a fazer. Eu posso reconsiderar o que eu tenho feito, eu posso modificar o meu agir, eu posso modificar o meu pensar, eu posso mudar a minha vida, eu posso transformar o meu ser, eu posso tomar um posicionamento. Aquilo que eu não fiz, eu farei. A maneira que eu não trabalhei, eu trabalharei. Aquilo que eu tenho errado, eu corrigirei, e eu me santificarei, e eu me prepararei, porque a hora em que o Senhor vier, eu quero subir. Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, o ladrão não assaltava a casa dele, mas assalta porque ele não sabe e não vigia. Estai vigilantes, porque o ladrão não pode roubar a sua bênção.
Diga para o seu irmão: vigie, irmão. Olhe para ele e diga: vigie, irmão. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Quem quer entrar pela porta? A porta está aberta, e o momento de entrar pela porta é agora. Você entra pela porta, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. E se você quer se preparar, o momento de tomar uma decisão é agora. Fica para trás o erro, você conserta nessa hora, e a partir de agora você segue triunfando e vencendo para adentrar no céu. Aonde está a primeira pessoa que deseja consertar o seu altar na presença de Deus nessa noite? Levante do lugar aonde você está sentado e venha para frente. Venha. Venha. Você fez análise da sua vida. E aí? Teve aquele que a chuva caía, ele disse assim: eu vou nadar 40 dias, 40 noites, sei lá quantos dias ficou a água. Não tem problema. Deus está te chamando, a decisão é sua. Feio não é mudar de vida, feio não é modificar a sua vida, feio é não se decidir e ficar na grande tribulação. A Bíblia diz que haverá muito pranto e muita dor, muito sofrimento. Você não se curva perante o homem, mas você se curva perante Deus. Você não se curva perante o discurso do ser humano, mas você se curva mediante a profecia de Deus, que é anunciada pelo poder da palavra aqui nessa noite, que é anunciada pelo poder do Espírito Santo. Eu cheguei e entrei nesta igreja sem mesmo ter preparado uma palavra para pregar, e abrindo a Bíblia Sagrada, fui conduzido a este texto que vos anuncio aqui nesta noite. Não preparei um esboço, não preparei apenas nada, apenas pedi para que Deus me orientasse. Então não receba esta palavra como uma palavra vinda do homem, entenda que é a própria voz do Espírito Santo exortando aqui nesse lugar, para que haja conserto e conversão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Malaquias capítulo 4, versículo 1 diz assim: pois que eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos, e todos os que cometem a impiedade, serão como palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas, e saireis e crescereis como bezerros libertos da estrebaria. Feche os seus olhos. Apresenta a tua vida diante de Deus. Fiquem todos em pé, por favor. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar.
leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. A Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos, Senhor, leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Você acabou de ouvir uma pregação com o pastor Evandro Argenton. Contatos pelo telefone 47 3342 3640 ou pelo celular 47 9910 4545. MSN Evandro.repórter